Potts fez esse sucesso imenso porque era uma peça metafórica dentro da ditadura militar. Era uma peça que falava sobre problemas sociais, problemas trabalhistas, problemas de relações entre homem e máquina, empregado e patrão, essas coisas todas, metaforicamente, né? E a gente conseguiu passar. Por isso que fazia tanto sucesso o Mocking Pot, porque nós falávamos numa outra linguagem em que as pessoas queriam ouvir. Só que os censores, graças a Deus, não entendiam isso. Eles não conseguiam chegar nessa coisa. Porque foi a peça que me trouxe, que eu estou aqui, fiz toda a minha carreira por causa dela. Uhum. Mas, enfim, Mocking Pot foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Em qualquer lugar que a gente chegasse, ninguém conhecia ninguém. Éramos um grupo de atores de Porto Alegre, né? A garotada, eu tinha 25 anos, entendeu? Eu acho que o mais velho tinha 30. Uma coisa impressionante. E a gente, em qualquer lugar que a gente, assim, porque a gente viajou o Brasil inteiro, era um sucesso impressionante. A gente fazia 2 apresentações, na época, assim, se fazia de terça a domingo, fazendo 2 quintas, 2 sábados e 2 domingos, quando a peça era um sucesso, né? Claro. Então, e Mocking Pot foi impressionante, assim, em todos os lugares era lotado, lotado. A gente voltou para Belo Horizonte 2 vezes, porque queriam. No Rio de Janeiro a gente veio e ficamos uma semana na antiga Uni, né, que foi queimado. Foi O teatro era maravilhoso, e o teatro era maravilhoso, porque era um teatro queimado, as paredes todas esfumaçadas, entendeu? Assim, a parede de tijolo queimado, Sim, sim, sim. um sucesso imenso. E nós fazíamos 2 semanas em todas as praças. E aí foi um sucesso tão grande e nos convidaram para voltar. A gente continuou fazendo nossas pautas, voltamos para o João Caetano, que na época o João Caetano tinha 1.800 lugares. Meu Deus. A gente lotava de terça a domingo, todos os dias, com briga na porta para pessoas entrarem. Ficamos 2 semanas. E aí o João das Neves, que na época era do Teatro Pinhão, aqui do Rio de Janeiro, ele nos convidou para voltar depois de várias pautas, né, que a gente tinha que cumprir. Quando acabou tudo, ele falou: gente, vem para cá. Ficamos 5 meses no Teatro Pinhão, aqui no Meu Rio, Deus. lotando de Uhum. terça a domingo. Então, houve 1.000 testes. Eram 100, 150 pessoas iam fazendo teste. Aí, com um bônus. Aí foi reduzindo, até a gente ficar uns 20, 30 atores. Aí depois ele escolheu, porque na verdade ele não sabia o que ele queria montar. Ele tinha um Brecht que ele queria montar, que não lembro qual é a peça que ele queria montar do Brecht. Ele estava escolhendo. E aí depois que ele formou esse grupo, nós éramos em 11, eu acho, 11 ou 12 pessoas, ele falou em Mocking Pot. Uhum. Ninguém conhecia, né? Peter Weiss, uma peça que a gente não sabia o que era. E aí ele começou a trabalhar com a gente em cima com o texto, Uhum. né? E improvisando em cima do texto, mesmo sem a gente conhecer muito bem o texto, ele fazia cenas que tinham a ver com as cenas do texto. A gente não sabia o que era. Ele começou a fazer teste com todo mundo e todo mundo fazia tudo, Todos os né? personagens. A gente não sabia que personagem. Ia fazendo, até que um dia, e a gente ficava muito ansioso, inclusive, com isso. Porque a gente não sabia, gente, o que vai ser? O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer alguma coisa? Aí chegou um dia que ele falou: você vai fazer uma quem pode, você vai fazer um pepino, você vai fazer um anjo, você vai fazer, Uhum. entendeu? Sim. Aí ele decidiu, mas depois de muito teste, depois de muita luta. A, a, a,
O que o ICBA fazia? Ele fazia essa intercâmbio cultural, né? Entre Brasil e Alemanha. Então ele trazia os espetáculos para cá. Então ele sempre era o cara que o Goethe convidava, porque ele era um gênio. Ele é um gênio. Então, neste ano, eles resolveram fazer o seguinte. Eles achavam que o mais importante seria trazer o diretor e montar um espetáculo no Brasil e trazer toda a carga de conhecimento desse diretor e passar para os atores do Brasil. Eu acho, inclusive, muito mais interessante, né? Porque o cara vem com um espetáculo para cá, você vai ver o espetáculo, pô, que espetáculo bonito, mas como é que eles fizeram? Você vê que tem uma possibilidade de fazer um espetáculo maravilhoso, mas como é que a gente faz isso? Então eles trouxeram o cara que sabe fazer como faz isso. Então, isso pra gente... Hã? Não, que eu queria fazer a comparação contigo é que não é só dar o peixe, é ensinar a pescar. Eu sei que a imagem é meio batida. Exatamente. Então, ele veio e nos ensinou muito. E ele não era um cara... ele é um cara rígido. Né? Um cara que sabia o que queria e o trabalho para ele é alguma coisa que a gente não está acostumado no Brasil. E eu nunca mais encontrei um diretor que trabalhasse como ele aqui no Brasil. Por mais que o diretor fosse... Entendeu? Assim, pô, o cara exigente, quisesse trabalhar, é muito difícil você encontrar no Brasil um cara como ele que trabalhava profundamente tudo. Entendeu? E a gente começava, sei lá, 8, 9 horas da manhã e parecia a repartição pública. 8, 9 horas da manhã, parava para o almoço ao meio-dia, a gente, ao meio-dia, voltava às 2 e saía todo mundo para almoçar junto. A gente almoçava ali pertinho do teatro, ele ia junto e ficava discutindo, continuava discutindo. A gente voltava para o teatro, trabalhava até umas 6 horas da tarde, saía para fazer um lanche, continuava discutindo, voltava para o teatro, trabalhava até às 10 da noite, ia embora para casa, no outro dia tudo de novo. Uhum. E às vezes ele falava assim, não, agora vamos descansar. A gente ia para Ipanema, né? Ele pegava um ônibus, ia para Ipanema, e ficava lá em Ipanema, curtindo, brincando, sei lá, entendeu? Uhum. Era muito, muito interessante. Um cara, assim... Um cara diferenciado. Para mim foi fundamental. O Arena ficou uma coisa espetacular, cara. E realmente, essa impressão ele teve. Ele chegou lá e ficou meio assustado, mas eu acho que ele começou a ver o seguinte, que era um teatro muito sério, né? O Teatro de Arena. O Jairo, aquele povo ali todo do Teatro de Arena, e a gente também era muito sério. A gente queria fazer um teatro que comunicasse a função de teatro. Vamos deixar alguma coisa para que as pessoas pensem, né? Então, ele sentiu que nós éramos muito sérios no sentido do ofício do teatro, né? Então, ele começou a se apaixonar pela gente. Ele ficou muito apaixonado pela gente, né? Eu acho que ele chegou, claro, o cara chegou europeu, da Europa, ele foi formado na Alemanha, ele é um cara, uma cabeça, e a gente aqui em 75, uma repressão desgraçada, né? Todo mundo tentando fazer teatro, não conseguia. Porque como ele fazia o mock-pot era um relógio. Né? Tinha cenas que a gente ensaiava 3 dias, uma cena. Tem uma cena que é antológica, que é a cena que o mock-pot vai para o médico e tem uma cirurgia. Essa cena é antológica, pena que a gente não tem nenhum registro. O único registro que tem foi um Super 8 que eu fiz lá em Brasília. É a única. Aquilo em Brasília? É o único registro. Foi uma apresentação em Brasília. Foi o único registro que Mock-Pot tem, porque eu fiz aquilo com um amigo meu em Brasília, né? É o único registro que a gente tem. Não tem registro nenhum sobre isso. Não existia vídeo na época, né? Se alguém tivesse sacado que Mock-Pot seria uma coisa tão importante, teria filmado com 16 milímetros, sei lá o quê.
porque tem essa cena do do Operação. Monkeypox. Nossa, essa cena era uma coisa extraordinária. Porque era uma coisa, você tem as instrumentistas, né, que era a Nena e a Nilce fazia instrumentista, o Crescente fazia o médico, né, o Miguel Ramos estava pelo lado, e tinha uma coisa de dar os instrumentos da cirurgia, que era uma coisa impressionante. Era os instrumentos voando, e ele marcava a cena com aquele Metrônomo. manômetro, metrônomo de música. Isso. De música, né? Metrônomo. Pic-pac, 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 pic-pac. E a gente ensaiava isso 3 dias. A gente ensaiava essa cena direto, com o metrônomo. Ele botava lá. Vamos lá, a cena assim. Tic-tac, 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 tic-tac. Ele ia aumentando. Tic-tac, 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 tic-tac. Então a gente tinha que fazer tudo. Tec-tec, tic-tec, tec-tec, pum, que ia falar, tá, tum, tic-tec, tucu, tac, tu. Enquanto não ficasse a música, ele não parava. Que loucura! Era uma partitura mesmo. Era uma partitura, a peça toda era assim, ele botava esse metrômetro em todas as cenas. Essa cena é assim, tá, tá, tá. E essa cena é tec, toc, 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 tec, 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 toc, tec, 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 toc. Tinha uma cena que o Bandarra fazia, ele não fazia nada. E ele era aplaudido em cena aberta todos os dias. Quando o Monkeypox volta, depois que ele é preso e tal, ele volta e ele vai para o trabalho dele, para falar com o patrão. Aí chega no trabalho, já tem um outro cara no lugar dele. E aí, enquanto ele está conversando com o patrão, este empregado passa atrás da cena com uma caixa nas costas, carregando uma caixa nas costas. Aí ele vem com a caixa e volta sem a caixa. Aí ele entra com uma outra caixa e volta sem a caixa. Isso umas 4, 5 vezes durante a cena em que o Monkeypox está falando com o patrão. O patrão é o Jairo que faz. Então, ele fez o seguinte, ele botou esse metrônomo, enfim. Metrônomo. Metrônomo, eu não consigo fazer. Então entrava assim, quando eu entrava com a caixa cheia, com a caixa nas costas, era toque, toque, que ele caminhava e os passos tinham que ser dentro daquele ritmo. Toque, 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 toque. Dava um tempo e voltava. Toque, 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 toque. Aí eu botava carregado. Toque, 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 toque. Botava vazio. Toque, 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 toque. Isso, e com a fala. Então a gente tinha que fazer a fala dentro do ritmo da ida e vinda dele. Entendeu? Era uma coisa fenomenal. Puxa vida. Eu fico emocionado.